Olá, bom dia, meu querido, minha querida. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus neste dia te abençoe, te guarde, te livre, te protege de todo mal, intervir de forma muito poderosa sobre a sua vida. Mas hoje aqui eu vim falar de um assunto extremamente importante. Você já ouviu falar ou já estudou sobre escatologia de tempos proféticos? Ainda não? Seria bastante importante você estudar sobre escatologia de tempos proféticos. Por quê? Porque dentro da escatologia de tempos proféticos, nós estudamos as dispensações e aliança bíblica, que é um tempo determinado, né, por Deus, para ver se o homem vai obedecer a Deus, né, tá? E eu quero deixar aqui uma coisa bem clara, que quando termina uma dispensação, a pessoa jamais, ela tem que respeitar, ela jamais pode pegar uma dispensação que terminou e misturar com a outra, tá? Não pode fazer isso, isso é transgressão, é transgredir, tá? Então vamos lá, para não ficar aqui somente nas minhas palavras, eu vou estar lendo aqui, tá? A dispensação e alianças bíblicas, né? Vamos estar lendo aqui o que é dispensação, né? Dispensação é um período de tempo no qual o homem, presta atenção, é testado na sua obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. São 7 dispensações determinadas por Deus. São quantas? 7 dispensações. Né? Para que você entenda, você que é um leitor da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai entender a Bíblia de uma forma melhor e vai ter uma visão melhor da Bíblia, né? Isso aqui são divisões, né? Tem que respeitar essas divisões da Bíblia, né? Então vamos para a primeira dispensação. A primeira dispensação é da inocência. Vai da criação do homem até a sua expulsão do Éden, que começa ali no livro de Gênesis, capítulo 2, até o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Não sabemos quanto tempo durou essa dispensação, né? Isto é, quanto tempo Adão e Eva viveram sem pecar, mas quando nós vamos para a Bíblia, você que é um leitor, sabe que no livro de Gênesis, né, ali está mostrando a queda de Adão. O interessante é que ali também havia uma promessa, né? No livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, está apontando para Jesus Cristo. Jesus Cristo vinha e consertaria esse pecado de Adão e Eva. Vamos aí para a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, né, que vai desde a queda até o dilúvio, começa no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 1, até o livro de Gênesis capítulo 8, versículo 14. Durou cerca de 1656 anos, essa dispensação da consciência. Vamos para a terceira dispensação, que é o governo humano, que vai do dilúvio até a dispensação. Começa no livro de Gênesis capítulo 8, versículo 15. É um período de confusão de língua, para você também que estuda a Bíblia, sabe ali da Torre de Babel, né? E dentro dessa dispensação, houve várias formações de diversos povos. Durou cerca de 427 anos, meu querido, tá? Vamos para quarta dispensação, né? Que é a patriarcal e promessas. Vai da chamada de Abraão até o momento em que a lei foi dada a Moisés, no Monte Sinai. Começa ali no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, né? Nessa dispensação temos a história de Abraão, de Isaac, Jacó e José, as promessas de Deus, né? A ida do povo de Israel para o Egito e a sua escravidão. Essa dispensação patriarcal e promessa, meu querido, durou cerca de 630 anos, tá? Vamos para a quinta dispensação, que é a lei e os profetas. Vai do êxodo, né, do Egito, até a crucificação de Jesus Cristo. Encontramos nessa dispensação, tipologia, figuras, profecias sobre o advento do Messias,
e o futuro de Israel e do mundo. Durou cerca de 1430 anos, tá? Essa lei e os profetas, que é a quinta dispensação. Agora vamos para a sexta dispensação, que é a graça, que é o período que nós estamos vivendo, que é um favor imerecido. E nas plataformas que eu tenho aqui, eu explico o que é graça, tá? Você pode procurar aí. Então vamos lá. A sexta dispensação, que é a graça, vai da crucificação de Jesus até a sua segunda vinda, né? Que é para a igreja. Pode acontecer a qualquer momento, como está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, tá? Nessa dispensação encontramos a história da fundação do cristianismo, né, a inauguração da igreja primitiva, a perseguição e a expansão do evangelho, né? Os horrores da Santa Inquisição, tá? A reforma, os avivamentos, até nos dias de hoje. Quanto tempo, amado, vai durar, não sabemos. Esse é um período, esse período é chamado de hiato de tempo. Isso é tempo indefinido. Só Deus sabe, que é o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36. Vamos para a sétima dispensação, milênio ou milenal, que vai da segunda vinda de Cristo até o estabelecimento de um novo céu, nova terra, que está ali registrado em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 3, tá? Vou repetir, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 3. Vai durar 1000 anos, no qual Satanás estará preso e Jesus Cristo reinará pessoalmente sobre a terra. Está registrado lá no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Meu querido, eu espero que eu tenha esclarecido para você, porque se você estudar a escatologia de tempos proféticos, você vai entender a Bíblia como um todo, bem melhor, a divisão, enfim, tá? Vai ficar bem mais fácil. Eu espero ter te ajudado, espero ter esclarecido muitas coisas aqui, mas eu gostaria de explicar só mais uma coisa aqui. 5 dispensação aqui, houve quebra de aliança, houve infidelidade, mas louvado seja Deus que Jesus Cristo veio consertar esse pecado, né? Foi onde o homem falhou, o homem não submeteu à vontade de Deus, né? Lembrando que dispensação é um tempo determinado por Deus para testar o homem, para ver se realmente, de fato, o homem obedecia a Deus, mas não obedeceu. Então, 5 dispensação, o homem falha, mas louvado seja Deus que Jesus Cristo veio e consertou isso aí. Eu vou deixar aqui pelo menos 4 referências da Bíblia para você ler. Tem uma Bíblia em casa? Ó, Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4, e a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, tá? Tenha aí um ótimo dia, que Deus continue te abençoando, tá? De forma muito poderosa, do seu amigo, pastor Gerson. Bom dia.